Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisa, de Biologia, e hoje eu vim aqui para a gente corrigir juntos a prova de vestibular de Biologia da UFRR do ano de 2020. Vamos lá? Vamos lá, temos nove questões nos esperando. Nós temos 9 questões nos esperando, então aperta o cinto, que essa prova aqui é longa, tá? Então já aviso, vamos lá, respira fundo, bebe uma água e vamos junto. Primeira questão já é uma questão que já chega assim, ó, sabe aquele meme assim que já chega quebrando a porta de Indom? É esse aqui. A primeira questão ela já veio aqui, ó, mostrando a que veio, tá? Uma questão de fotossíntese. Então vamos lá. Dentre os cerca de 290 agrotóxicos aprovados em 2019 pelo Ministério da Agricultura, encontra-se o herbicida atrazina, usado em plantações de milho e cana-de-açúcar para o controle de ervas daninhas. O herbicida é um inibidor da fotossíntese que age bloqueando o transporte de elétrons provenientes da fotólise da água no fotossistema 2 e causando a morte das plantas invasoras. Em relação ao herbicida atrazina, é incorreto afirmar que, então, primeiro que um herbicida é um tipo de agrotóxico que mata plantas. Então ele age diferente dependendo da planta, então ele pode matar plantas que são consideradas daninhas, problemáticas, pragas em plantações, e manter as plantas que querem ser cultivadas, que devem ser cultivadas vivas. A grande questão é o quê? O herbicida atrazina, ele bloqueia o transporte de elétrons provenientes da fotólise da água. Isso aqui é a palavra, é o termo-chave, a frase-chave dessa questão. Para a gente saber o que essa questão quer da gente, a gente tem que relembrar a fotossíntese rapidinho. A gente tem que lembrar que na fotossíntese existem duas etapas. Primeiro, fotossíntese o que é? Fotoluz, síntese e produção. Então, os seres que sabem fazer fotossíntese, os fotoautotróficos, eles pegam energia luminosa e convertem isso em energia química, sob a forma de glicose. Para isso, passa por uma série de etapas de transformações que envolvem enzimas, transporte de elétrons e tudo mais. Nós que somos animais não sabemos fazer, quer ver? Você vai lá, pega um solzinho, tá com fome, o professor chega e fala, vai lá pegar um solzinho, meu filho, que passa sua fome. Não passa, porque a gente vai se expor à radiação solar, ainda mais onde a gente mora, quente pra chuchu. A gente vai pegar um sol, vai pegar uma insolação, vai se queimar e não vai ter o alimento. Por quê? Porque a gente não sabe fazer o processo de conversão da energia luminosa em energia utilizável pelo nosso corpo. As plantas sabem. Esse processo se chama fotossíntese e vou colocar aqui para vocês no quadro. A fotossíntese ela é dividida em duas fases, didaticamente, tá? Em termos de ensino médio e vestibular. A etapa 1, que é a etapa fotoquímica. E, gente, falou de foto, está falando de luz. Então, etapa 1, fotoquímica. É a etapa que usa diretamente quem? Luz. Afinal, fotossíntese, essa aqui é a fonte de energia usada nesse processo. Luz solar, tá bom? Nessa primeira etapa, a gente tem o quê? A gente tem a participação da molécula de água. E quem sabe fazer fotossíntese, que a gente não está nem perto de saber, quem sabe fazer fotossíntese usa a energia da luz para quebrar a molécula de água. A gente chama esse processo de quebra da molécula de água e consequente liberação de oxigênio de fotólise da água. Então aqui, ó, puxa aqui comigo uma observação. Essa quebra da molécula de água usando luz se chama fotólise. Professora, que nome feio! Fotólise da água. Não, meu filho, olha aqui com a prof. Olha aqui. Foto, luz, lise sempre indica quebra. Então, é a quebra da água usando luz, tá? O uso da luz para quebrar a molécula de água. Fotólise da água. E aqui, quando essa molécula de água é quebrada, os hidrogênios, vou até mudar a cor aqui, ó. Os hidrogênios que estão aqui, eles são foco, eles guardam energia, eles têm potencial energético, tá? Eles saem daqui e eles são carregados por uma molécula chamada de NADP. Olha aqui, o NADP carrega quem? Os hidrogênios. Para que esses hidrogênios sejam usados, gente, lá na segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa 2, que se chama etapa química ou enzimática. E ela não tem foto no meio porque ela não usa diretamente a luz, ela usa produtos
que foram gerados a partir da luz. Então, olha lá. Isso aqui diz que era uma seta, tá? Muito boa, né? Minha coordenação motora maravilhosa, gente. Então, assim, o que está faltando entrar? A fotossíntese, ela usa água e ela usa gás carbônico. A água na primeira etapa, gás carbônico na segunda, e libera aqui pra gente o que a gente precisa para sobreviver, que é a glicose, C6H12. Vamos apagar que ficou muito feio. C6H12O6, que é a querida glicose, que é a fonte de energia da maioria dos seres vivos. Da onde que veio esse hidrogênio bem aqui, gente, que está na glicose? Ele veio aqui, ó, carregado pelo NADP, e ele foi fixado. Então, veja, o carbono da glicose veio do gás carbônico, o oxigênio da glicose veio do gás carbônico, ao passo que o hidrogênio veio lá da água na primeira etapa, depois da fotólise da água. Então, olha comigo. Se esse herbicida, atrazina, impede o transporte de elétrons provenientes da fotólise da água, o que esse herbicida faz, vou mudar de cor aqui, botar em roxo, o que a atrazina faz é isso aqui. Impede o transporte de elétrons do hidrogênio para a segunda etapa, para formar a glicose. Então, gente, pensando nesse esquema aqui que a gente fez, que a atrazina impede o transporte de elétrons, a gente vê que ela impede essa fotólise da água, ou seja, ela vai bloquear aqui esse transporte de elétrons, vamos botar mais em roxo aqui, ela vai bloquear aqui a liberação desse hidrogênio lá para o NADP, ela vai bloquear um monte de reação da etapa fotoquímica, já de cara, tá? Que é a primeira etapa. Então, vamos procurar o que está errado aqui. Na letra A, inibe reações que ocorrem na fase clara. Verdadeiro? Verdadeiro. A fase clara é a primeira etapa onde acontece a fotólise da água. Se a atrazina vai bloquear essa fotólise da água, vai impedir reações da fase clara, a fase que utiliza diretamente a luz, por isso que tem esse nome. Na letra B, inibe a clorofila impedindo a absorção de luz pelos elétrons. Opa, achamos o erro. Gente, a clorofila, ela atua aqui, vou até botar a clorofila em verde, vocês sabem por quê, porque é o pigmento que dá a cor verde aos vegetais. A clorofila, ela atua na absorção da luz. E a absorção de luz continua sendo feita normalmente, porque não diz que o agrotóxico impede a absorção de luz, impede a ação da clorofila. Diz que ele impede o uso, né, impede a quebra da molécula de água, ou seja, a absorção de luz pela clorofila é anterior à ação da atrazina, então não vai afetar. Então está errado aqui letra B. Vamos olhar ali as outras letras. Letra C, causa interrupção da fixação de carbono na fase escura. A fase escura é a fase que não usa diretamente a luz, que seria aqui a segunda etapa. Tá? Mas realmente, se a atrazina afetou aqui o transporte de elétrons, a fotólise da água, então realmente a fase 2 ela vem depois da ação da atrazina, então ela não vai acontecer, né, porque a atrazina bloqueou a fase 2. Então, certinho, vai causar a mesma interrupção. Letra D, causa interrupção da produção de NADPH na fase clara. Olha o meu esquema maravilhoso, bagunçadinho aqui, dizendo que a atrazina também afeta, né, tanto aqui fotólise da água quanto transporte de elétrons, tá? Também a produção de NADP, então, vai ser afetada, também está errado. E na letra E, causa interrupção da produção de açúcares na fase escura de novo, aqui é a segunda fase que não usa luz, e aqui é nosso açúcarzinho, né, que depende do hidrogênio, que veio lá da água. Se o hidrogênio não foi liberado porque a atrazina bloqueou, não tem produção de açúcar. Então, todas essas aqui estão certas, tá? E a errada é a letra B, porque a atrazina não vai afetar a absorção de energia luminosa, vai afetar processos posteriores a isso. Vê se está certo, letra B, certinho, é a alternativa incorreta. Respira fundo, que já de cara essa primeira aqui já queimou o tico-teco, né? Mas vamos lá que a gente consegue. Segunda questão, vou deixar aqui em cima. Segunda questão é uma questão que fala sobre membrana plasmática, né, gente? Como eu já comentei para vocês em anos anteriores, o nosso vestibular, por tradição, adora questões de membrana plasmática, tá? Questões de membrana plasmática, questões de fotossíntese, de respiração celular, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A membrana plasmática e todas as membranas dentro da célula consistem em uma combinação de lipídios e proteínas com uma pequena quantidade de carboidratos. A razão entre proteínas e lipídios varia amplamente, dependendo da origem da membrana. A tabela a seguir mostra a composição relativa de algumas membranas selecionadas. Então, aqui nós temos membrana dos eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos, né? Que são as hemácias, que transportam oxigênio. Membrana de mielina, que envolve os neurônios. Lembrando que a mielina é um lipídio, que
é usado para encapar os neurônios, para que a transmissão do impulso nervoso seja mais rápida, seja daquele tipo saltatória, tá? Então é um isolante elétrico da superfície dos neurônios, lá dos dendritos, aliás, desculpa, do axônio, tá? Na outra, membrana interna da mitocôndria, tá? Que está envolvida então na produção de energia, né? Liberação de ATP. E o que a gente vê, o mais importante dessa questão é que a proporção de proteínas, lipídios e glicídios é variável entre elas. Por quê? Porque cada tipo de célula, organela que está representada ali, ela tem o quê? Ela tem uma função diferente, então isso vai implicar em composição diferente também, tá certo? Então, olha lá, considerando as funções da membrana plasmática, as informações da tabela, assinale a alternativa correta. Na letra A maior porcentagem de lipídios na mielina reduz a velocidade de passagem do impulso nervoso. Negativo, não reduz a velocidade de passagem, não. Ela aumenta. Ter a mielina ali é um isolante elétrico, é um lipídio, tá? E isso faz com que o impulso seja transmitido de maneira saltatória e muito mais rápida, tá? Tanto que existem doenças como a esclerose múltipla, em que a pessoa, né, degenera essa bainha de mielina e ela tem um atraso na transmissão de impulso nervoso que causam sintomas relacionados à doença. Então, a gente já viu que a letra A está errada. Na letra B, uma maior porcentagem de proteínas indica membranas metabolicamente mais ativas. Certinho, gente. Ter proteínas na membrana, né? As proteínas elas são transportadores, elas regulam a passagem de algumas substâncias que não passam direto pelos lipídios, tá? Muitas proteínas que estão na superfície da membrana ou dentro dessa membrana são enzimas, ou seja, que aceleram reações químicas, produzem ATP, fazem um monte de função, tá? Então, realmente, ter mais proteína numa membrana indica que essa membrana ela é mais ativa, tá? Então, certinha essa alternativa. Letra C. A menor porcentagem de proteínas na mielina reduz a difusão simples de moléculas ao longo do axônio. Gente, essa alternativa, sem nem olhar para a tabela, está errada por quê? Porque, ó, quando a gente fala de difusão simples, a gente está falando de um transporte que não envolve o uso de proteínas. Então, mesmo, não precisa a gente nem quebrar a cabeça com isso, tá? Difusão simples não usa proteínas, então não ia estar diretamente relacionado a esse processo. Então, a gente tem um erro aqui, tá bom? Nem precisa a gente se aprofundar muito. Na letra D, os glicídios presentes na membrana do eritrócito estão associados ao transporte de oxigênio pela hemoglobina. Não, gente, o que está associado ao transporte de oxigênio é a hemoglobina, que é a proteína, o ferro que está dentro dessa hemoglobina. Os glicídios aqui de superfície, eles fazem parte do glicocálix, aquela camada de carboidratos associados a lipídios, a proteínas, que dão identificação da célula, que indica qual é o tipo daquela célula. Então, por exemplo, nas hemácias nós temos marcadores que identificam as pessoas como sangue tipo A, sangue tipo B. Quando tem os dois, sangue é B. Quando não tem nenhum marcador desse sistema, é o sangue tipo O. Tá? Então, tem muito a ver com sinalização e identificação da célula, e não com transporte de oxigênio em si. Na letra E, os glicídios das membranas têm função de facilitar a difusão de moléculas hidrofílicas. Gente, glicídio, que nem eu falei para vocês, faz parte de glicocálix, ele não está relacionado a transporte. Ele está relacionado à identificação do tipo de célula, à comunicação celular, tá? Não a transporte como difusão, tá? Ao longo da membrana. Quem está relacionado à difusão são as proteínas e aquele tipo específico de difusão, que é a difusão facilitada, que usa proteínas, tá bom? Então, agora vamos lá olhar a alternativa correta. Certinho, letra B. Na questão número 3, uma questão mais direta, uma questão que fala sobre nucleolo. Os nucleolos são estruturas nucleares esféricas, não envolvidas por membranas, presentes em células eucariontes. O tamanho dos nucleolos está, em geral, relacionado com a intensidade da síntese proteica. As células que sintetizam proteínas ativamente têm nucleolos maiores que outros tipos celulares. Então, gente, o nucleolo, ele está lá dentro do núcleo, né? Ele é como se fosse um mini núcleo, ele é um condensadão cheio de, vou botar aqui no quadro, RNA do tipo ribossômico, que a gente chama RNAR, e proteínas. E, gente, o nucleolo, ele contém a matéria-prima para a formação dos ribossomos, mas cuidado, o nucleolo, ele está onde? Ele está dentro do núcleo. Ele tem só a matéria-prima. Essa matéria-prima é exportada e os ribossomos são produzidos lá fora do núcleo, tá? No citoplasma. Então, cuidado para não confundir. Mas vamos lá. Em relação aos nucleolos, assinale a alternativa correta. Nos nucleolos ocorre condensação de uns cromossomos X formando a cromatina sexual.
não é no nucleolo, tá, gente? Essa cromatina sexual é um cromossomo X que é inativado para equilíbrio de quantidade de cromossomo X em sexo masculino e feminino, e ele não tem relação direta com o nucleolo. O próprio cromossomo X, ele é condensado, altamente compactado e fica assim meio periférico no núcleo e forma cromatina sexual, tá? Mas não tem relação com o nucleolo. Na letra B, os nucleolos participam ativamente da síntese de proteínas no núcleo. Negativo. Síntese de proteínas acontece nos ribossomos, tá? E os ribossomos estão lá no citoplasma. Os nucleolos só contêm a matéria-prima para a produção de ribossomo, mas fora do núcleo. Então, negativo, não tem síntese de proteína dentro do núcleo. Na letra C, os nucleolos são duplicados na primeira fase da mitose. Negativo também, gente. Quando a gente fala de duplicação de conteúdo celular, seja de DNA, de organelas, de outras partes, essa duplicação acontece numa fase chamada fase S, ou G1 ou G2, lá na intérfase, antes da divisão celular em si. Então, a hora que a célula vai se dividir, ela já tem que estar com tudo pronto. É tipo quando você vai fazer uma viagem. Você prepara tudo antes para na hora só viajar, tá? Então, o que acontece? A célula vai se dividir, ela duplica tudo que ela precisa lá no G1, no S ou G2, tá? Dependendo do que vai ser duplicado. Então, não é durante a divisão celular em si, mitose ou meiose, que essa duplicação acontece. É antes. Na letra D, nos nucleolos ocorre transcrição de RNA ribossômico, olha aqui o nosso querido RNA ribossômico, a partir do DNA. Verdade, gente, o gene que produz, né, que codifica o RNA ribossômico está no DNA, e para esse RNA ribossômico lá, que vai compor os ribossomos depois, ser produzido, essa transcrição acontece dentro dos nucleolos. Na letra E, os nucleolos são responsáveis pela transcrição de RNA mensageiro a partir do DNA. Não, falou de nucleolo, a gente está falando de RNA ribossômico, tá? Quem faz esse processo de transcrição de RNA mensageiro é uma enzima que se chama RNA polimerase e não nucleolo. Beleza, gente? Então aqui o errinho, alternativa correta, letra D. Vamos dar uma olhada se a gente acertou. Acertamos, letra D, de dado. Vamos para a quarta questão. Quarta questão é uma questão de gráfico, que muita gente já olha e pensa, me dei mal, né? Mas não tenha medo do gráfico, o gráfico ele conta uma história para você, você só tem que estar disposto a ouvir qual é essa história, tá? Então, olha lá. Nesse gráfico nós temos ação enzimática, funcionamento de enzimas. Então, vem comigo aqui, ó. A enzima pepsina atua no estômago digerindo proteínas e parte dela acompanha o alimento na passagem para o intestino. No intestino delgado, outra protease se junta ao processo de digestão, a tripsina. Então, temos a pepsina aqui e a tripsina aqui. Considere o gráfico da velocidade da reação das duas enzimas, apresentado a seguir, e assinale a alternativa correta. Então, de novo, queremos a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Enzimas são proteínas, a maior parte dela, né? São moléculas que aceleram reações químicas. Nesse caso, a reação que precisa ser acelerada é a digestão, a quebra de alimentos que a gente ingeriu, tá? Então, pensa lá, as duas fazem digestão de proteínas, tá? Só que uma atua no estômago, em pH baixinho, ácido, então olha aqui a pepsina, a maior taxa de atuação, velocidade de reação dela é num pH 2, que é o pH típico do estômago, um pH ácido, tá? E nós temos aqui a tripsina, que também atua na digestão de proteínas, mas lá no intestino delgado, que tem um pH ótimo, mais básico, lá em torno de 8, e que atua no intestino delgado, lá na porção inicial do intestino delgado. Tá certo? O que isso aqui já ressalta pra gente? Onde uma enzima atua na sua maior velocidade, a outra não atua. Isso é uma característica básica das enzimas, elas são específicas e elas sofrem influência do ambiente. Nesse caso, o fator que está influenciando é o pH. E os pHs são muito diferentes. Eu estou falando de um pH extremamente ácido e de um pH básico. Então, cada enzima é cada um dentro do seu quadrado. A pepsina atua no pH ácido do estômago, a tripsina atua no pH básico do intestino delgado. Então, vamos olhar aqui. Vamos ver a alternativa correta. Na letra A, a ação da tripsina no intestino reforça a ação da pepsina, que continua atuando. Gente, ó, a ação da tripsina no intestino reforça a ação da pepsina. Perfeito. As duas, elas atuam em conjunto. Uma começa a digestão de proteína no estômago, a outra termina no intestino. Só que assim, pepsina não continua atuando.
nem com menor quantidade. Quando a gente olha aqui, ó, tem uma diferença gritante. A pepsina, ela para de funcionar lá em torno do pH 4, ou seja, no pH lá do intestino, que é básico, não vai ter atuação de pepsina. Ela para de funcionar totalmente, tá bom? Na letra B, tanto a tripsina quanto a pepsina atuam no intestino negativo, porém quebrando proteínas diferentes graças à especificidade das enzimas. Realmente, né, elas têm atuações específicas, mas a pepsina atua no estômago, ambiente ácido, lembra lá do compartimento ácido, que é o estômago, e a tripsina atua no ambiente básico delgado. Então, dizer que as duas atuam no mesmo compartimento está errado, porque eles têm pHs diferentes, tá? Na letra C, a tripsina não atua no estômago, pois neste é secretada na forma inativa de tripsinogênio, sendo ativada apenas no intestino. Gente, o tripsinogênio, ele é uma forma inativa de tripsina, isso aqui tá certo, é uma forma precursora dessa enzima, tá? E ele é liberado, o que tá errado aqui é que ele é liberado no intestino e não no estômago, porque ele só vai atuar no intestino. Então, para que vai liberar no estômago, que não tem nada a ver, tá? Então, olha aqui, o tripsinogênio, ele só é liberado lá pelo pâncreas, produzido no pâncreas, no suco pancreático, e é liberado lá no intestino delgado, não no estômago. Então, aqui, misturou as coisas, está errado. Na letra D, pepsina e tripsina são secretadas pelo pâncreas, errado. O pâncreas, gente, ele vai liberar suco pancreático lá no intestino, então o pâncreas está conectado ao intestino delgado e não está conectado ao estômago. E aqui a pepsina, ela é produzida pelo estômago, mais especificamente pela parede do estômago, né? O suco gástrico. Tá certo? Então dizer que os dois são secretados pelo pâncreas está errado. Somente a tripsina é secretada pelo pâncreas. Na letra E, a tripsina presente no intestino, certinho. Continua a digestão das proteínas, enquanto a pepsina é desativada nesse ambiente. Gente, perfeito, zero defeitos. A gente nem tinha outra alternativa para ir, né? Então, ó, quando uma está atuando, veja aqui o gráfico da velocidade da reação em relação ao pH. Quando uma está ativa, a outra, ó, está bem longe de estar ativa, está totalmente inativada. Tá certo? Então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos lá ver o gabarito. Certinho. Quinta questão, uma questão também que vai envolver um desenho básico aqui pra gente, um desenho de sistema circulatório pra gente entender, tá? Uma questão que basicamente era decoreba. Não é uma questão que você tem que interpretar, é uma questão que você tem que lembrar o nome dos vasos e o percurso, tá? Ela até tem uma sequência lógica, mas envolvia nomes, tá? Então realmente não tinha como, é uma questão mais decoreba. Quinta questão, estima-se que no mundo 80 a 100 milhões de pessoas dependem da atividade de mineração para sobreviver. Os garimpeiros artesanais podem ser considerados como o grupo populacional mais diretamente exposto ao mercúrio, né, gente, um metal pesado. Então aqui, ó, vamos botar aqui o mercúrio. Tendo como principal via de exposição a inalação do vapor de mercúrio metálico. A exposição crônica e sucessiva dos trabalhadores ao mercúrio pode levar ao quadro de mercurialismo, marcado por diversas manifestações neuropsiquiátricas como psicose, alucinações, tendências suicidas e alterações cognitivas. Gente, se está dizendo que o mercúrio ele entra pelo ar, ele vai entrar pelo sistema respiratório, né? Então, para levar ao quadro clínico descrito no texto acima, o mercúrio, imediatamente após ser inalado, deve atravessar as seguintes estruturas na ordem apresentada. E aí a gente não tem como fugir, a gente tem que fazer o trajeto desse mercúrio saindo do ar, passando pelos pulmões, chegando no coração para depois ser bombeado lá para o sistema nervoso. E para isso a gente vai precisar lembrar o nome de algumas estruturas envolvidas. Então, gente, vamos de desenho. Primeiro, quando a gente falar de sistema circulatório, a gente tem que lembrar que no sistema circulatório nós temos um líquido sendo bombeado, né, que distribui nutrientes, enfim, oxigênio, nutrientes envolvidos na alimentação, enfim, que vieram da digestão, tá? E a bomba que impulsiona esse líquido através dos vasos sanguíneos é o coração. Então aqui, prestem atenção que eu vou desenhar um coração. Se prepara, que são cenas fortes, tá? Vou desenhar um coração aqui. Claro que não é um coração que nem a gente está acostumado, é um coração mais técnico, né, gente? Pra gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. O coração, então, é uma bomba musculosa, tá? Esse coração, ele tem 4 compartimentos, 4 cavidades. São os átrios e os ventrículos. Ah, vocês perdoem meu desenho, é só para vocês entenderem, tá? Não me cobrem muito, que eu sou ruim de desenho mesmo. Então, nós temos aqui o átrio,
o átrio direito, o átrio esquerdo e temos o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essa aqui vai ser a bomba que vai estar ligada aos vasos sanguíneos, tá? E existem dois tipos de circulação quando a gente pensa em sistema circulatório humano. A gente tem a grande circulação que sai aqui do ventrículo esquerdo, vai para as diferentes partes do corpo e volta lá pelo átrio direito, porque traz sangue pouco oxigenado. Então a ideia é o quê? O sangue saiu daqui, carregado de oxigênio, foi lá para o corpo, ficou com um pouquinho oxigênio. Gente do céu! Ficou com um pouquinho oxigênio e vai ter que voltar para ser oxigenado lá nos pulmões. Então esse caminho percorrido aqui a gente chama de grande circulação, tá? Sai do ventrículo esquerdo e volta lá para o átrio direito. E depois que chega no átrio direito, esse sangue que está pouco oxigenado, vou mudar aqui a cor. Esse sangue que está pouco oxigenado, ele passa pelo átrio, vai para o ventrículo direito e ele vai para outro lugarzinho aqui, ó, que é o pulmão, para oxigenar. Lá no pulmão acontece a troca gasosa, a hematose, e esse sangue que era pobre em oxigênio, ele volta rico em oxigênio lá para o átrio esquerdo, que é bombeado para o ventrículo esquerdo, e leva sangue rico em oxigênio. Deu para entender? Um se chama grande circulação e outro se chama pequena circulação. A pequena circulação é que envolve o pulmão e a grande circulação é a que envolve o corpo, tá? Porque é muito maior, pensando assim. Gente, a gente precisa saber o nome das estruturas para chegar na resposta dessa questão. Tudo que vem para o coração é veia e tudo que sai do coração é artéria. Então, vem para o coração é veia. O que está chegando no coração? Nós temos aqui as veias que estão trazendo sangue pouco oxigenado, ou seja, o sangue já foi levado para o corpo pegou o oxigênio, né? As células do corpo pegaram oxigênio e esse sangue voltou menos oxigenado. Essas veias são o que a gente chama de veias cavas. Tem mais de uma. E elas desembocam no átrio direito, tá? Temos aqui também uma outra veia, ou seja, que chega ao coração. Essa veia, a setinha está chegando no coração, então o que vem, lembra lá, o que vem é veia, tá? E essa veia está vindo do pulmão, então ela se chama veia pulmonar. E está trazendo sangue oxigenado lá para o coração. O que sai do coração é chamado de artéria. Então vamos lá. O que sai do coração, vamos pegar aqui, ó, aproveitar a cor. Tá saindo a setinha do coração, é a artéria, tá indo para onde? Para o pulmão, então artéria pulmonar. E essa outra aqui, que tá verdinha, é a artéria que está saindo para o corpo, é a nossa maior artéria, que se chama artéria aorta. Então aqui só para a gente dar uma visão geral. Pensa lá comigo, onde é que está o mercúrio? Vamos botar o mercúrio de roxo aqui. O mercúrio, ele está entrando pelo pulmão. Então, o mercúrio vai vir aqui, ó. Opa! Vamos colocar o mercúrio aqui como Hg, né? O mercúriozinho está entrando aqui, tá? E ele vai passar por onde? Ele vai entrar pelo pulmão. Primeiro, ele vai encontrar vasos que são bem pequenininhos, de pequeno calibre, que se chamam capilares. E ele vai entrar nesses capilares. Desses capilares, esses capilares se juntam e formam quem? A veia pulmonar. Então, qual vai ser o trecho? Nós vamos ter mercúrio passando por capilares, esses capilares se juntam, formam a veia pulmonar. Essa veia pulmonar desemboca no átrio esquerdo, tá? Passa pelo ventrículo esquerdo, vai para a aorta e vai para onde vai atuar esse mercúrio. Na verdade, vai para todo o corpo, mas onde o mercúrio vai causar problema, ele falou lá, é no sistema nervoso. Então, gente, esse é o trecho. Mercúrio capilar, capilares, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria, sistema nervoso, que é onde causa os efeitos. Então, dito isso, todo esse desenho aqui, pra gente mostrar. Vamos voltar para a questão, vamos procurar tudo aquilo que a gente colocou no desenho, capilares, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, sistema nervoso. Gente, não tem como a gente ficar olhando muito as alternativas,
porque realmente tem que olhar aquele esquema e saber qual foi o trajeto que o sangue, né, passou e esse sangue com mercúrio percorreu. Então não tem como a gente se estender demais essa questão, a gente já se estendeu, né, com o esquema. Então a resposta certa, letra A. Indo para a sexta questão, nós temos uma questão que fala sobre rios aéreos. Ou seja, os rios aéreos são as nuvens, são as massas de ar que são formadas pela transpiração dos vegetais. Os vegetais eles estão continuamente bombeando água das raízes, essa água sai lá pelas folhas na forma de vapor, um processo de evapotranspiração, tá? E isso ajuda na formação de nuvens, que são carregadas por longas distâncias. Tá? Então, olha lá, rios aéreos são imensas massas de vapor d'água que, levadas por correntes de ar, viajam pelo céu e respondem por grande parte da chuva que cai em várias partes do mundo. Então aqui a Amazônia, que a gente tem muita planta, né, muita vegetal, muita transpiração, a gente forma nuvens que abastecem todo o Brasil e até outros países próximos, tá bom? Estima-se em 200 milhões de litros por segundo o volume de vapor de água que evapora da floresta amazônica e é transportado pelos rios aéreos da região. Esse volume de água, embora invisível, tem a mesma ordem de grandeza da vazão do rio Amazonas. Então, imagina a quantidade de água. Estudos promovidos pelo INPA já mostraram que uma árvore de copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água em forma de vapor em um único dia. Então, veja a importância, né, dos vegetais transpirando para a formação de nuvens, para a formação de rios voadores, tá? Ou seja, mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Tá, gente? Então, assim, extremamente importante para a regulação, né, de temperatura, enfim, tudo mais. Olha lá, a enorme quantidade de água perdida diariamente pelas árvores da floresta por transpiração é reposta continuamente pelas raízes e transportada para as folhas. De acordo com a teoria da tensão-coesão, a energia necessária para manter esse movimento ascendente de água e nutrientes até as grandes alturas das árvores da floresta provém. Gente, o que ele quer saber é da onde vem a energia, se é que usa energia, né, para esse transporte de água lá das raízes até as folhas, tá? Essa resposta está relacionada aos estômatos. Os estômatos, eles são pequenas aberturinhas que tem lá geralmente na superfície de baixo da folha, tá? Que fazem o quê? Que se abrem para captar gás carbônico para fazer fotossíntese. Mas na hora que eles se abrem, de ônus do processo, eles perdem água na forma de vapor, né? A planta transpira também por esse mesmo local onde entra gás carbônico, sai água, tá, da transpiração. E aí o que acontece, gente, é que esse processo ele não envolve gasto de energia. Então os estômatos se abrem para captar gás carbônico, quando há luz também, né, para fazer fotossíntese. E aí esse processo gera uma tensão, um poder de sucção, como se fosse um canudinho, a gente sugando um canudinho, né? Essa abertura do estômago causa uma força, uma pressão positiva que suga a água vindo lá das raízes, passando pelo corpo da planta inteiro, até que ela seja transpirada. Tá? Então aqui cada um dos estômatos ele funciona como uma mini bombinha e quando se abre a água é perdida na forma de vapor. Tá? Isso, gente, acontece sem gasto de energia direto. Tá? Então não envolve uso de ATP. Tá? Essa abertura estomática é regulada por outros processos que não envolve gasto de energia pela planta. Então, olha lá, esse movimento ascendente de água e nutrientes até as grandes alturas de árvores da floresta provém do consumo de ATP? Não. Tá? Esse processo de abertura estomática que causa transpiração não envolve o gasto direto de ATP. Letra B, das reservas de carboidrato, gente, ATP é a energia liberada a partir de carboidratos. Então, se a letra A está errada, a letra B também está errada, tá bom? Então, os dois estão falando de processo de liberação de energia, de consumo de energia. Então, as duas alternativas, ó, de reserva de carboidrato, não. Tá? Nenhuma das duas gasta energia, então não envolve carboidrato. Letra C, da energia solar sem gasto de energia pela planta. Perfeito. A planta não gasta energia para abrir os estômatos. E esses estômatos se abrem preferencialmente, óbvio, no momento em que tem a luz solar disponível. Por quê? Para fazer fotossíntese precisa de luz, precisa de gás carbônico. Então, não adianta a planta captar gás carbônico, com poucas exceções, tá? Não adianta ela captar gás carbônico se não vai ter luz para fazer fotossíntese. Tá? Então, a letra certa é a letra C. Na letra D, do transporte ativo de água realizado pelas raízes, negativo. A água que entra, gente, nas raízes, é só você lembrar lá dos transportes através da membrana, a água entra por osmose, não por transporte ativo, e transporte ativo gasta ATP, então também está fora de cogitação. E na letra E, da energia luminosa absorvida pela molécula da clorofila. Não tem relação direta com a absorção da energia luminosa, tá? Então, por isso que essa aqui também não está certa.
Então vamos dar uma olhadinha aqui. Gabarito, certinho, letra C. Vamos olhar a 7ª questão, a gente está caminhando lá para o final da prova. Temos mais 3 questões. Essa questão serve para as próximas 2. Esse texto, na verdade, desculpe, ele serve para as próximas 2 questões. Então, olha lá. Ao contrário de outros ecossistemas, como o cerrado, a Amazônia não evoluiu com fogo e esse não faz parte de sua dinâmica. Isso significa que quando a Amazônia pega fogo, uma parte imensa de suas árvores morre, porque elas não têm nenhum tipo de proteção ao fogo. Ao morrerem, essas árvores então se decompõem, liberando para a atmosfera todo o carbono que elas armazenavam. O problema nisso é que a Amazônia armazena carbono pra caramba nas suas árvores. A floresta inteira estoca o equivalente a 100 anos de emissões de gás carbônico dos Estados Unidos. Então, queimar a floresta significa colocar muito gás carbônico de volta na atmosfera. O texto aborda uma das consequências da destruição da floresta amazônica pelas queimadas. O impacto ambiental relacionado a essa questão é: gente, quando a gente fala de devolver gás carbônico para a atmosfera, né, processos de combustão, de queima de matéria orgânica, são processos que liberam gás carbônico para a atmosfera. E gás carbônico é um gás que retém calor. Ele é considerado um gás relacionado a efeito estufa. Tá? Então, olha lá. Quando a gente fala de gás carbônico, eu estou falando de um gás relacionado a efeito estufa, junto com outros gases envolvendo carbono, como por exemplo o metano, CH4, tá? Então olha lá, quando a gente fala aqui, ó, o texto aborda uma das consequências da destruição da floresta amazônica pelas queimadas. Um impacto ambiental relacionado a essa questão é: esse gás em excesso lá na atmosfera, ele faz o quê? Ele retém calor. E se ele retém calor, ele contribui para intensificação do efeito estufa, que é um processo natural, mas quando intensificado, colabora com o aquecimento global, tá? Então, olha lá, se tem muito gás carbônico, muita retenção de calor, a atmosfera fica mais quente, isso colabora para o aumento da temperatura média global, que é o aquecimento global. Gente, diminuição de oxigênio global. Isso aqui está errado por quê? Porque a floresta amazônica não libera muito oxigênio, tá? Tudo que meio que a floresta amazônica produz, ela mesma consome. Então, é uma floresta em clímax ali, que se sustenta, mas que não libera muito oxigênio. Quem libera muito oxigênio é quem? É a alga, né? Na letra B, magnificação trófica está falando sobre processo de acúmulo de poluentes ao longo das cadeias alimentares, normalmente envolvendo o ambiente aquático. Também não tem nada a ver. Eutrofização também, um fenômeno de aumento de disposição eutrofização também, um aumento da quantidade de nutrientes em ambientes aquáticos, que também não tem relação com gás carbônico diretamente, e salinização do solo, que é um processo muito relacionado a más práticas agrícolas e não necessariamente a queimadas, né, a combustão de matéria orgânica. Então, realmente, essa aqui, a gente está falando de acentuação de efeito estufa, que colabora para o aquecimento global. Então, a alternativa correta, bora dar uma olhadinha lá. Letra C. Na 8ª questão, que também tem relação lá com o que a gente falou, né? A 8ª questão tem relação com aquele texto. Então, olha lá, o texto menciona um bioma que evoluiu com o fogo. São adaptações desse bioma relacionadas ao fator abiótico relatado no texto, exceto. Gente, quando ele fala aqui, ó, de fator abiótico relatado no texto, fator abiótico é um fator não vivo, tá? E esse fator abiótico, então, nesse caso é o fogo. E qual é o bioma que tem adaptações para fogo? É o bioma que a gente chama de cerrado, que tem uma estação chuvosa bem marcada, né? E uma estação seca também muito bem marcada. A gente vive numa região aqui, um trechinho de cerrado que a gente chama de lavrado, né? Aqui em Boa Vista. Daí é comum quando a gente viaja, a gente vê algumas extensões pegando fogo. Na época de seca, essa matéria, a matéria orgânica que está no solo, né, ela seca muito, ela fica muito favorável à queimada. Então, cai raio, pega fogo, tá? Uma matéria muito seca incendia, e aquele bioma ele já está acostumado com isso. Todo ano tem essas queimadas esperadas, que fazem parte da história do bioma, tá? Então, para isso, a vegetação ela tem que ter adaptações. Cuidado quando eu estou falando de queimada criminosa, né? Queimada criminosa vai acentuar esse processo e pode extinguir um bioma inteiro. Eu estou falando da queimada que já é característica do bioma. Então, olha lá comigo. O que não é uma adaptação que envolve fogo, que envolve aguentar o fogo?
Caules tortuosos é uma adaptação? Na verdade é uma consequência de ter muito fogo. Quando pega fogo, gente, muitas das gemas, que são os locais onde brotam folhinhas do caule, muitas das gemas são queimadas. Então, cada vez que queima essas gemas, quando ela começa a brotar de novo, ela brota numa direção diferente. Então, cada vez esses caules vão nascendo em direções diferentes, porque eles condizem meio que com... A planta estava crescendo, queimou, parou. Aí, quando vem uma gema, cresce para o outro lado. Então, a planta fica lá toda tortinha, tá? Caules com acúmulo de suber também é uma adaptação para conter o fogo, gente. Suber é a casca. Então, a gente vê no cerrado caules com a casca bem grossa, porque isso protege contra a ação do fogo, tá? Diminui essa ação. O dano causado pelo fogo, na verdade, né? Gramíneas com gemas protegidas. Gente, as gemas são os locais de onde partem as folhinhas. Então, se essas gemas estão protegidas, o fogo vem e a plantinha não morre, ela é capaz de brotar novamente. Então, ter as gemas, né, o local de tecido de crescimento protegido, é muito importante para que a planta consiga voltar, né, a se desenvolver, voltar a crescer depois que o fogo passa. Caules subterrâneos também é uma adaptação, tá? Principalmente os caules do tipo rizoma, que armazenam substância nutritiva. Então é muito comum ter caules subterrâneos, por quê? Pensa comigo, se o fogo vem na superfície, o caule está lá embaixo, guardando muitas vezes reserva nutritiva, ele consegue brotar depois que o fogo passa, tá? Porque ele ficou protegido na parte de baixo do solo. E letra E, folhas modificadas em espinhos, gente, são adaptações? São, mas não são adaptações relacionadas a fogo. São adaptações relacionadas ao quê? A carência de água. Então, quando a gente fala de espinhos, a gente está falando de folhas modificadas, lembra lá do cacto, em que só a nervura central da folha foi mantida, todo o limbo, toda a parte verde da folha é perdida. Isso é uma estratégia para que a planta transpire menos, e se a planta transpira menos, ela perde menos água e ela economiza essa água. Então, olha lá, folhas modificadas em espinhos é uma adaptação, mas não é uma adaptação relacionada a fogo, e sim a ambientes áridos, como, por exemplo, o bioma que a gente chama de caatinga, que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo? Então, esse aqui é a adaptação que não está relacionada ao fogo. Era o que a questão queria, né? Tinha um exceto. Olha lá. Alternativa certa, letra E. E por fim, para a gente encerrar a nossa correção dessa prova, uma prova extensa, né? Vocês viram, principalmente as primeiras questões pesadas, cansativas. Mas vamos lá. Essa última é bem mais tranquila da gente resolver, tá? E ela tem relação com cromossomos sexuais. Então, olha lá. A síndrome da insensibilidade androgênica, a IS em inglês, ou síndrome de Morris, é uma condição cuja herança está ligada ao cromossomo X. É caracterizada pela incapacidade parcial ou total da célula para responder aos andrógenos como testosterona. Essa falta de resposta das células prejudica ou impede o desenvolvimento do pênis no feto, bem como o desenvolvimento de características sexuais secundárias em indivíduos geneticamente masculinos na puberdade, mas não prejudica o desenvolvimento de características sexuais femininas. Então, olha comigo, eu estou falando de indivíduos, vamos botar aqui para riscar, estou falando de indivíduos geneticamente masculinos. E a gente sabe que, pensando na espécie humana, o sexo biológico é determinado por cromossomos sexuais. Então, se eu estou falando de indivíduo masculino, sexo biológico masculino, eu estou falando de indivíduo XY, certo? E esse indivíduo, gente, ele consegue produzir testosterona, tá? Que essa testosterona, muito dela está aqui codificada no cromossomo Y, em genes do cromossomo Y, mas a grande questão é que a testosterona que é produzida por esse indivíduo, ela é um hormônio, testosterona, é um hormônio e, como todo hormônio, eles precisam se ligar às células para fazer o efeito, as células-alvo. Então, o que acontece é que a pessoa até produz essa testosterona, mas ela não consegue se ligar às células. E se ela não se liga às células, ela não faz efeito. E o principal efeito da testosterona é o quê? São os caracteres sexuais secundários masculinos, então características masculinas. Então, a pessoa, né, geneticamente ela é XY, a questão está falando, mas ela não desenvolve as características sexuais masculinas. Por quê? Porque a testosterona não se liga aos receptores ou se liga e não faz o efeito esperado. Por isso que se chama insensibilidade androgênica. Ela é insensível à testosterona, normalmente por falhas nos receptores de testosterona. Então, a pessoa é genotipicamente ou cromossomicamente XY, porque é do sexo masculino,
mas as características fenotípicas, a aparência, as características observáveis são do sexo feminino, porque o hormônio não foi interpretado, não foi lido, ou seja, não teve sua ação executada. E ele diz aqui, ó, que prejudica o desenvolvimento das características masculinas, mas não prejudica o desenvolvimento de características sexuais femininas, ou seja, nesses indivíduos, por a testosterona não ter o seu efeito esperado, a pessoa desenvolve caracteres sexuais femininos. Então a resposta é: os indivíduos relatados no texto são geneticamente XY, sexo aqui, ó, indivíduo geneticamente masculino, e fenotipicamente mulheres, porque eles não respondem à testosterona produzida. Tá certo? Uma questão tranquila, de boa de fazer, dá pra gente encerrar essa correção de 2020. Como eu falei pra vocês, uma prova um pouquinho cansativa. Com isso a gente encerra a nossa correção, eu agradeço a participação de vocês e a gente se vê agora para corrigir a prova de 2021, tá certo? Então, vamos lá, foco, força, vocês estão conseguindo, vocês estão aqui, chegaram até o final, então vamos junto. Vocês vão ter, assim vocês vão conseguir estudar, vão conseguir ter um bom desempenho, e é isso que vocês querem, né? É por isso que vocês estão aqui. Tá certo, gente? Então, obrigada pela participação, até a próxima correção, um abraço para todos.